E aí pessoal, tranquilo? Hoje vamos trazer informações a respeito do Partido Conservador, que existiu no Brasil na época do Império. Esse roteiro veio a pedidos daqueles que queriam uma continuação do vídeo O Brasil Livre do Império, muito antes de Kim, Novo e Paulo Guedes. Mas agora pelo lado conservador. Para vocês que curtem esses temas de história, nos ajudem nessa nova fase dando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e ajudando a gente a fazer novos vídeos informativos. Bom, vamos lá. O Partido Conservador, propriamente dito, surgiu em 1836, mas foi herdeiro do antigo Partido da Restauração. Como todo herdeiro, tinha alguns elementos de continuidade e outros originais. A consciência conservadora, para usar a expressão de Paulo Mercadante, tinha raízes mais antigas que o édito de criação de um partido conservador. O Partido Restaurador tinha como grande bandeira o retorno de Dom Pedro I, que havia abdicado em 1831. Porém, com a morte dele em 1834, o partido perdeu sua função, e os seus membros entraram no Partido Liberal Moderado e no Partido Conservador, sendo os integrantes deste último também conhecidos como saquaremas. João Camilo de Oliveira Torres, um dos analistas clássicos do conservadorismo brasileiro, dirá que os saquaremas tinham como dogma fundamental que a liberdade somente está devidamente protegida se encontra o apoio de uma autoridade forte e imparcial. Basicamente, os conservadores reuniam-se em torno das instituições estabelecidas na Constituição de 1824, considerando-as pilares da ordem brasileira. A defesa da Constituição Imperial outorgada era um dos pontos chaves do pensamento conservador brasileiro. É bom lembrar que, nesse período, diversos países da Europa recebiam as suas constituições outorgadas por monarcas. Algumas dessas constituições vinham com modernizações políticas de representação real. A Santa Aliança, fundada em 1815, era a resposta dos reis à Revolução Francesa e ao subsequente domínio napoleônico, que apareceu para destroçar a ordem monárquica europeia tradicional. Muito embora os seus esforços de reconstituir o absolutismo tivessem fracassado, e um dos grandes fracassos aparecesse justamente na independência das colônias, parte do legado da Santa Aliança era reatualizado nos moldes dessas constituições outorgadas. Nelas, o absolutismo monárquico firmava compromissos e cedia espaço às monarquias constitucionais de natureza conservadora. Outro princípio do conservadorismo brasileiro era a ideia de que a transição da forma monárquica deveria ocorrer de maneira gradual. Uma monarquia lentamente se modernizando sob a lógica do diálogo político era o horizonte imaginado pelos conservadores. Monarquia limitada, moderna, porém forte. Diálogo político, é bem sabido, levado a cabo exclusivamente pelos pares, que eram homens de formação europeia, educados nas tendências do pensamento continental, especialmente o francês, e que tinham como base social a grande propriedade agrícola. Por fim, os conservadores enfatizavam a necessidade de boas relações diplomáticas com a antiga metrópole, no caso Portugal. Portanto, Portugal e Brasil deveriam andar juntos, e as nossas raízes portuguesas deveriam ser valorizadas antes como uma linhagem de continuidade do que como um peso do qual deveríamos nos livrar. Havia quem julgasse, ao contrário, que era fundamental se afastar de Portugal ideológica e institucionalmente, e buscar modelos de institucionalidade política em outros países, como a Inglaterra e os Estados Unidos. Os conservadores decididamente se comprometeram com uma visão de Estado oposta. Após entender a base do pensamento conservador brasileiro, precisamos ir para a prática. Como observa Paulo Mercadante em A Consciência Conservadora, havia a opinião defendida por muitos de que as leis devem ser acomodadas às circunstâncias das nações. Essa frase consta na famosa Carta aos Eleitores, escrita pelo político conservador Bernardo Pereira de Vasconcelos, e traduz uma intuição burkeana típica. É o desenvolvimento histórico e social que modula o direito, e não o direito abstrato que põe uma espécie de camisa de força no desenvolvimento histórico. A carta possuía em seu DNA o pensamento antigo, afeito à moderação, desde a época da abertura dos portos e das aspirações de emancipação colonial que viriam a culminar na proclamação da independência. Desde esse período que o pensamento político brasileiro gravitaria à órbita do centro, o centrismo moderado, abraçado às intuições práticas e sociopolíticas do pensamento conservador continental, sem as tensões violentas dos embates entre a Revolução Francesa e a ordem absolutista. Fora do âmbito dos princípios, para ilustrar as realizações concretas dos conservadores, devemos nos lembrar que suas principais contribuições se deram entre 1848 e 1852, período em que se afirmava a Trindade Saquarema, com Eusébio de Queiroz na pasta da Justiça, Paulino José Soares de Souza na de Negócios Estrangeiros e o Visconde de Itaboraí na da Fazenda.
Dentre elas estão mudanças propiciadas pelos conservadores na estrutura escravista brasileira. Com uma Câmara praticamente unânime, que seria um liberal a cada 100 conservadores, o ministro da Justiça Eusébio de Queiroz, em 1850, estabeleceu medidas para terminar o tráfico negreiro internacional por meio do decreto número 708 de 1850. Foi o período da famosa Lei Eusébio de Queiroz. Por outro lado, para garantir que houvesse força de trabalho operante no Brasil, naquele mesmo ano foi feito um tratado com a Sociedade Colonizadora de Hamburgo, visando ao estabelecimento de uma colônia agrícola em Santa Catarina. Essa abolição gradualista, se assim podemos dizer, ia ao encontro das instituições de José Bonifácio a respeito da questão dos escravos. Disse Bonifácio que se deveria convertê-los gradualmente de vice-escravos a homens livres e ativos. Essa conversão gradual era a expressão para capturar a ideia que envolvia a transição reformista desse intuito. Os escravos, entendia Bonifácio, não estariam sequer preparados para serem libertos de uma só vez e em uma só tacada. Também não estavam preparados os proprietários fundiários que formavam a base da economia brasileira. Ainda hoje, é a produção rural que dá o esteio econômico do país, o que se pode ver pela fatia enorme que o agro representa no PIB brasileiro. Naquela época, essa simetria era muito maior. Temiam os conservadores que o resultado de uma abolição súbita fosse duplamente negativa. Os escravos não se integrariam à sociedade e a economia agrária entraria num ciclo de crises. Como se pôde ver, a preocupação não era descabida. Eis como já havia, da parte dos conservadores, uma preocupação em enfrentar a questão escravagista, que à época já era tomada como um problema moral e econômico para o Brasil. Mesmo assim, com as medidas aludidas no seu período de apogeu, que eram os anos decisivos de 40 e 50 do século XIX, quando veio a abolição, ela foi um baque para o conservadorismo, que já tinha refluído para o Partido Liberal em fins da década de 60, como assinala João Camilo de Oliveira Torres. A abolição cortara-lhes as amarras com seu eleitorado tradicional. Esse esvaziamento dos interesses econômicos que encontravam guarida no partido abre o caminho para uma decadência aguda do conservadorismo imperial. A decadência da força política de grandes produtores rurais escravagistas abria espaço para novas forças políticas. Era uma renovação política com tantas possibilidades quanto a renovação que hoje vemos no nosso país. As estradas de ferro, o incipiente desenvolvimento industrial, a questão religiosa envolvendo maçonaria, jesuítas e igreja, nunca inteiramente pacificada, e que havia deixado chagas profundas. Tudo isso dava um novo panorama após o período regencial. Os ideais do Partido Conservador, realizados ou não, viam-se superados. Mas essa superação histórica daria lugar a uma outra superação mais radical. O programa dos partidos, às vésperas da proclamação da República, iam desde o individualismo metodológico dos liberais até a ideia de federação, um programa metapartidário pensado por diversos autores da política do período. O Partido Liberal, embora tivesse a bola da vez no jogo político, encontrava-se dividido em facções que antagonizavam umas às outras. Havia no Partido Liberal uma tendência que poderíamos chamar com alguma imprecisão terminológica de liberal conservadora. Essa tendência era representada pelo Visconde de Ouro Preto. Antigos membros do Partido Conservador tinham entrado no Partido Liberal e davam as mãos aos líderes dessa tendência. A ela acrescentavam-se outras duas, respectivamente representadas por Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. Rui Barbosa propunha o ideal de um liberalismo individualista mais radical. Nabuco queria uma transição mais veloz, por assim dizer, ele que foi um dos maiores defensores da abolição, defesa tornada clássica no monumento líbero, o abolicionismo. A força do Partido Liberal se viu assim rapidamente dissipada em brigas internas. E tampouco seria suficiente o conjunto de reformas do Visconde de Ouro Preto. Direito ao voto, autonomia maior às províncias, liberdade de ensino, redução das prerrogativas do Conselho de Estado. As reformas deste conservador moderado foram vetadas pela maioria na Câmara, sob suspeita de serem demasiado modernizadoras. Foi um erro grave. Com a paralisia do Estado brasileiro, abria-se a oportunidade para que as forças republicanas formassem uma constelação de interesses. Menos de 20 anos depois, aconteceria a ruptura definitiva com a monarquia constitucional brasileira. Assim, as disputas no seio do movimento liberal seriam dirimadas de uma forma definitiva com a proclamação da República. Com a República, as divergências maiores caíam no campo das distinções programáticas. Não haveria mais Partido Liberal. Em 1889, foi extinto o Partido Liberal, o que deu um golpe de pronto tanto nos liberais propriamente ditos, quanto nos conservadores que haviam migrado para lá e formado a tendência moderada. A República Velha foi naquele momento a sepultura histórica do pensamento liberal imperial brasileiro.
assim como do pensamento conservador. Aquele ciclo de pensamento conservador e liberal que abrange boa parte do século XIX se sucederia à história da República Oligárquica, o getulismo e todos os grandes movimentos e transmutações do país que deram a este sua feição atual. Até hoje, o pensamento conservador foi incapaz de se restabelecer como força política sólida e coerente. Esperamos que, com o resgate da sua história, os conservadores possam voltar ao jogo político, com prudência, moderação e qualidade. É isso aí, pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo. De novo vou pedir para deixar seu like, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho para receber os próximos ficheiros. Deixem aí nos comentários algumas sugestões de temas para nossos próximos ficheiros, beleza? Um abraço para todo mundo, falou!